Olá a todos, Davi Menezes falando diretamente do meu escritório em Fortaleza, Ceará. É uma grande satisfação de estarmos novamente juntos, abrindo o ano de 2021. Um feliz e saudável ano novo para todos. Gostaria também de agradecer o convite especial que recebi dos grandes líderes e da empresa para compartilhar o meu conhecimento e minha experiência nessa primeira hora saudável do ano. Vamos fazer um pouco diferente dessa vez. Vamos dar uma pitadinha de desenvolvimento pessoal junto com nutrição e estilo de vida ativo e saudável. Aproveitem, vamos compartilhar aqui a tela para que a gente possa começar o desenvolvimento desse conteúdo inovador. O tema que nós vamos desenvolver hoje é estilo de vida ativo e saudável. Como você pode montar o seu programa para esse ano de 2021. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma comunicação. Esse conteúdo de treinamento é de responsabilidade exclusiva de um consultor independente, não foi revisado pela Herbalife Nutrition. As opiniões e conceitos que serão compartilhados são baseados nos meus estudos pessoais e na minha experiência, bem como fundamentados na literatura oficial da empresa. Todas as informações que vamos apresentar terão sua fonte citada, caso seja necessário. Eu quero dizer para vocês que estou muito feliz, porque ano passado nós fizemos o aniversário de 25 anos com a Herbalife, e é uma satisfação dizer para vocês que consumimos estes produtos em família desde 1995, quando eu comecei a Herbalife eu tinha 32 anos, mês que vem faço 58, então estou muito entusiasmado com os resultados na minha saúde, na minha boa forma, na minha longevidade, na minha vitalidade. Essa é uma grande alegria compartilhar com vocês este conteúdo de hoje. E aqui eu queria já abrir o nosso tema falando sobre as top resoluções de ano novo que essa empresa alemã Statista apresentou para o mercado norte-americano. E a gente pode verificar que tem um pouco de semelhança para as nossas resoluções aqui também no Brasil. Vejam a lista. Em primeiro lugar, fazer mais exercícios, comer de forma mais saudável, passar mais tempo com a família e amigos, perder peso, viver mais economicamente, passar menos tempo em redes sociais, melhorar a performance profissional, reduzir o estresse no trabalho, parar de fumar e reduzir o consumo de álcool. Aqui nós podemos pegar essa lista de tops resoluções e colocar dentro de um projeto para este ano de 2021 no nosso plano de metas. O especialista em marketing e escritor Seth Godin, ele afirma que as pessoas que fazem acontecer, que lideram, que crescem e que causam impacto, são aquelas que têm metas. E sempre no início do ano nós fazemos treinamento de metas para as nossas organizações no Brasil todo, só que tem um desafio para as pessoas. Muitas metas são estabelecidas, mas a maioria, num plano de 90 dias, se distrai e sai do foco. E a ciência diz que apenas 8% das pessoas realmente alcançam suas metas. Por que será isso? Por que as pessoas estabelecem metas e, num prazo de 90 dias, nos 3 primeiros meses do ano, já está todo mundo distraído? Jim Rohn, o grande filósofo de negócio, falava o seguinte: por longevidade, tudo tende a se desviar da rota original estabelecida. Portanto, é fundamental fazer correções ao longo do percurso, ao longo do caminho. O que significa isso? Eu tenho que ter metas, mas tenho que ter um sistema de suporte e acompanhamento para verificar se, com o passar do tempo, eu estou me aproximando das minhas metas. O especialista em desenvolvimento pessoal, Darren Hard, ele fala que a conquista dos nossos objetivos se resume a esta fórmula. De um lado, estamos nós. No outro extremo, estão os objetivos. E, no meio termo, estamos com decisões, ações, hábitos e o tempo. Ou seja, o que se interpõe entre onde nós estamos e os objetivos que nós queremos atingir são as decisões que nós tomamos, as ações que nós implementamos, a repetição dessas ações para se transformar em hábitos e depois um pouco de paciência para dar tempo de atingirmos nossos objetivos. Eu queria dar a primeira dica de leitura para vocês, que é dele. Eu tive a oportunidade de ler esse livro na versão original, primeiro em inglês, depois em espanhol, e agora nós temos a disponibilidade dele em nosso idioma, com o título O Efeito Cumulativo. Alavanque sua renda, sua vida e o seu sucesso. Essa é a nossa primeira dica de leitura dessa aula de hoje.
Coloquem aí no seu plano de leitura e de estudo de desenvolvimento pessoal, que vai fazer uma tremenda diferença. Esse livro é sensacional. Tem aqui uma pesquisa dessa revista de empreendedorismo norte-americana que fala como você pode aumentar o atingimento dessas metas e você se colocar dentro dessa estatística daquela minoria que atinge as metas. Quais são as dicas principais que eles dão? Primeiro, você ter metas por escrito. Segundo, você compartilhar essas metas com as pessoas que você quer bem, com as pessoas que vão participar do usufruto dos resultados, sejam família, sejam colegas de trabalho ou parceiros de negócio. E, finalmente, você prestar conta com um mentor. Então, estabelecer metas, colocá-las por escrito, declarar e prestar contas. Tem uma pessoa que já tem resultados melhores do que os seus, que você gostaria de atingir esses resultados e que tem interesse em compartilhar a sua experiência com você. Então, essa é a dica dessa revista. E agora, eu quero que vocês me acompanhem num panorama global dos desafios que nós temos pela frente para, em termos de contexto de saúde, estilo de vida ativo e saudável, como é que nós podemos fazer para que a gente melhore a nossa qualidade de vida e obtenha novos resultados ao longo do ano de 2021. Aqui é uma pesquisa muito ampla que foi feita em 195 países durante 25 anos e publicada em 2017. É considerado um dos mais amplos estudos sobre o panorama da obesidade e do sobrepeso no mundo. E eles afirmam que a obesidade atingiu 10% da população mundial e 30% está com sobrepeso. Quando a gente traz isso para o nosso país, nós temos o Vigitel, que é a pesquisa que é todos os anos publicada pelo Ministério da Saúde e que, para a última versão, temos a triste notícia de que a obesidade e o sobrepeso continuam aumentando no nosso país. Isso foi para o ano de 2019, e nós sabemos que nesse ano que concluímos agora, de 2020, essa situação não melhorou, pelo contrário. Então, o sobrepeso 61,7% e a obesidade 26,8%. Aí as pessoas perguntam, Davi, qual é o critério utilizado para chegar a essas estatísticas? O critério foi desenvolvido por um estatístico e matemático belga chamado Adolphe Quetelet, que é conhecido internacionalmente com o nome de Índice de Massa Corpórea. Nós temos aqui a equação bem simples, onde você pega o peso atual da pessoa em quilogramas e divide pelo quadrado da sua altura em metros. Considerando esse indivíduo aqui com 65 quilos e 1,73 m, nós teríamos a conta, o IMC 21. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, nós temos essa tabela onde você coloca o IMC para você saber exatamente o seu ponto de partida. Até 18,5, abaixo disso seria magreza, entre 18,5 e 25 estaremos no peso normal, de 25 a 30 seria sobrepeso e acima de 30 seria obesidade. Qual é o desafio que nós temos aqui? Isso aqui é muito útil para estudos de populações, mas quando vamos para o indivíduo, a pergunta que fica é, será que o IMC é uma medida precisa para avaliar o sobrepeso e a obesidade das pessoas? Vamos considerar aqui dois indivíduos, com a mesma altura e o mesmo peso, 1,75 m e 100 kg. Se fizermos aquela conta, vamos chegar a 32,7 kg por metro quadrado. Se colocamos na tabela, nós estamos aqui na faixa vermelha. Ambos, somente de acordo com o IMC, seriam considerados obesos. O IMC não mostra que esse indivíduo da esquerda, musculoso, tem 15% de gordura no corpo dele. E esse outro indivíduo sedentário tem 35% de gordura. Então, obesidade, em termos técnicos, é excesso de gordura em relação à massa magra. E isso somente o IMC não mostra. Então, pesquisadores da Nova Zelândia e da Austrália, no mesmo ano de 2017, publicaram um artigo científico falando que tem uma pandemia de gordura excessiva hoje no mundo e que isso traz vários problemas de saúde, problemas metabólicos, e que a avaliação da composição corporal é mais importante do que simplesmente comparar peso com altura. Então, esse tipo de situação está levando a uma mudança de paradigma que eles estão propondo. Ao invés de se falar em magreza, peso normal, sobrepeso e obesidade, eles estão propondo termos diferentes. Normal fat significa a concentração normal de gordura no corpo, under fat significa pouca gordura e over fat significa excesso de gordura. De acordo com a época em que essa pesquisa foi implementada, baseado na população mundial do ano de 2014, que era de 7,2 bilhões, eles afirmavam no artigo que até 76% da população mundial
está com excesso de gordura, que o equivalia, na época, a um surpreendente número de 5,5 bilhões de pessoas. Então, o ponto-chave aqui importante é entender que não é só o excesso de peso, mas o excesso de gordura em relação à massa magra. E num outro artigo de revisão, eles mostram que existe uma conexão entre a alimentação desequilibrada, o excesso de gordura corporal, fatores de risco e a origem das doenças crônicas degenerativas. Se vocês observarem aqui no gráfico, nós temos o excesso de gordura, que leva à resistência insulínica, que produz inflamação crônica, sistêmica no corpo, cria um ciclo vicioso que altera inúmeros fatores biológicos, marcadores bioquímicos. Aumenta o triglicerídeo, aumenta a glicose em jejum, distúrbios no colesterol, problemas com apneia de sono, excesso de, hipertensão arterial e uma gordura abdominal muito proeminente, ou seja, uma circunferência abdominal exagerada. Isso criaria todo um ambiente dentro do nosso corpo para o desenvolvimento da maioria dessas doenças que está levando as pessoas a piorarem sua qualidade de vida e falecerem antes do tempo. Esse mesmo artigo mostra que o panorama é um pouco mais grave do que o que se pensava anteriormente. Ou seja, vocês estão vendo aqui que nos 30 países mais desenvolvidos do mundo, a prevalência do excesso de gordura está muito sério. Os gráficos que estão em laranja e vermelho significa 70% até 90% da população com excesso de gordura. Então, não basta usar o IMC. Temos que usar outros fatores para ajudar as pessoas, incluindo nós mesmos, a estabelecermos o nosso ponto de partida para o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. Então, aqui a proposta vem de uma médica britânica que desenvolveu essa metodologia chamada relação estatura-cintura, onde a circunferência da cintura deverá atingir no máximo a metade da altura. Ou seja, um homem com 1,80 m não poderá ter mais do que 90 centímetros de cintura. Então, esse é o primeiro ponto. Você mede a circunferência abdominal da forma correta, colocando a fita métrica entre esses dois ossos, a parte inferior das costelas e o ponto mais alto do osso do quadril. Anota essa medida, pega a sua altura, divide por 2 e compara os parâmetros. E estabelece a relação e a meta de fazer com que a sua circunferência abdominal seja inferior à metade da sua altura. E também procurar um consultor da Herbalife ou um profissional da área de saúde para fazer a sua bioimpedanciometria. Estabelecer todos esses parâmetros, não só o índice de massa corpórea, mas o peso, o IMC, a gordura corporal, onde essa gordura se encontra, a gordura visceral, a idade metabólica, a concentração de massa magra e o metabolismo basal. Todos esses parâmetros devem ser o nosso ponto de partida para definirmos o nosso programa de estilo de vida ativo e saudável para esse ano. Então, aqui agora eu quero compartilhar com vocês os 5 pilares do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável. Primeiro pilar, alimentação. Segundo, exercícios físicos. Terceiro, suplementação nutricional. Quarto, a participação de um treinador pessoal, um coach. E quinto, o poder de transformação das comunidades. Participar de grupos de apoio. Então, quero começar aqui fazendo algumas provocações com vocês nesse primeiro pilar, que é da alimentação. Adotar uma alimentação equilibrada e prazerosa que permita atingir seus objetivos de saúde, em primeiro lugar, bem-estar, boa forma e longevidade. Fiz uma pesquisa no dia 26 do mês passado, de dezembro, e em menos de um segundo, quando eu coloquei a palavra dieta no Google, veio um resultado de 202 milhões de itens para consulta. E vejam que coisa curiosa, a definição de dieta: controlar o consumo de alimentos e bebidas com a intenção de perder, ganhar ou manter o peso. Em outras palavras, dieta está relacionado 100% com controle de peso. E sabe o que aconteceu? Antes de iniciar essa apresentação, eu fiz outra consulta e quase 70 milhões foi o número que acrescentou a esses 202. Ou seja, nessa época do ano tem uma quantidade muito grande de pessoas buscando alternativas para solucionar o seu problema de ganho de peso. Só que esse problema, quando a gente faz uma reflexão um pouco mais madura, não é entre o Natal e o Réveillon, mas sim entre o Réveillon e o próximo Natal. Por isso que o desafio de 2021 é tão interessante para a gente estabelecer esses novos parâmetros e construir ao longo do ano
uma nova versão de cada um de nós. Esse outro artigo publicado pela Cielo fala a respeito de a gente resgatar a etimologia original da palavra dieta, que vem do grego, e não tem muita coisa a ver com controle de peso, mas sim como modo ou estilo de vida, que essa redução do conceito de dieta apenas a controle de peso fica muito limitada. Então, fiz uma pesquisa mais ampla e 2 revistas me chamaram a atenção, uma reportagem de capa da Time e outra do Scientific American, e elas falam sobre por que as dietas restritivas não funcionam a médio e longo prazo. Primeiro, não mudam a mentalidade. Segundo, não desenvolvem hábitos saudáveis, não promovem a reeducação alimentar, tem prazo para começar e para acabar, provocam desequilíbrio nutricional na maioria das vezes, não melhora a composição corporal, muitas vezes faz você perder peso com massa magra indo embora, provocam perda de massa muscular, afetam negativamente o metabolismo por consequência da perda de massa muscular, podem gerar ansiedade, frustrações e compulsão alimentar, além de afetar negativamente a autoestima e trazer problemas psicológicos. Amigos, a ideia da Herbalife não é fazer dieta, é adotar um programa de estilo de vida ativo e saudável que funcione e que dure a vida inteira. O The Lancet, que é uma das revistas médicas científicas mais famosas do mundo, ela é da Inglaterra, de acordo com o mais amplo estudo, 195 países e atualizado, já publicado sobre saúde pública global, amigos, vejam que conclusão dramática. 1 em cada 5 mortes, de acordo com esse estudo, ou seja, 20% no mundo acontece em decorrência de más escolhas alimentares. Neste artigo tem este gráfico. E neste gráfico aqui embaixo, no canto inferior direito, tem as 3 principais causas de morte devido a maus hábitos alimentares. Doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e neoplasias, que é o nome técnico para cânceres. E se a gente ampliar aqui os 6 primeiros itens, o que é que nós vamos ver? Na realidade, os 7 primeiros itens. Dieta rica em sódio, pobre em grãos integrais, pobre em frutas, pobre em nozes e sementes, pobre em vegetais, pobre em frutos do mar ricos em ômega 3 e pobre em fibras. São as causas dessas doenças, desses óbitos, na realidade. Então, nós podemos colocar o nosso foco exatamente aqui. O futuro é flexível, sem extremismos. A proposta não é nem você deixar totalmente de comer carne, nem virar um carnívoro inveterado, mas ser um flexitariano, ou seja, diminuir o consumo de carne vermelha e aumentar o consumo de vegetais, pensando na sua saúde e no equilíbrio do planeta, ser um cidadão mais consciente. Porque quando você adota uma dieta, um hábito alimentar com mais vegetais do que produtos animais, você vai consumir menos água para produzi-lo, vai usar menos terra e vai emitir menos gases de efeito estufa. Então, isso é um ponto muito importante da gente tomar decisões mais equilibradas. E a dieta mediterrânea constitui um dos padrões alimentares mais saudáveis e sustentáveis do mundo, e a proposta é que essa dieta está conectada com aquele significado etimológico original da palavra no grego, que é estilo de vida. Usar essa dieta como uma ferramenta promotora, não só de hábitos alimentares mais saudáveis, mas de um estilo de vida também mais ativo e mais equilibrado. Olha que curiosidade, desde 2010 a Unesco reconhece a dieta mediterrânea como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Davi, que dicas práticas? Eu vou pesquisar mais, nós sugerimos que você pesquise mais sobre a dieta mediterrânea, mas aqui vão as dicas práticas de como você pode começar a colocá-la em ação. Comer alimentos de origem vegetal em abundância, como frutas, legumes, cogumelos e nozes. Pão e alimentos à base de cereais integrais, se você não tem problemas de doença celíaca. Azeite de oliva extra virgem, a principal fonte de gordura. Peixes, comer com frequência em grande quantidade. Laticínios, sobretudo iogurtes e queijos. Carnes, comer carne vermelha com moderação. Ovos, consumir com moderação. Sobremesa, frutas frescas. Água, ingerir água pura em abundância. Vinho, se você não tiver problema com álcool, deve ser tomado com moderação durante as refeições, e os exercícios físicos todos os dias, pois são tão importantes quanto você comer corretamente.
Dr. David Hilbert tem uma dica importante para a gente, para fechar esse assunto do primeiro pilar da reeducação alimentar. Qual é a cor da sua dieta? É a pergunta de um dos seus livros clássicos. E ele propõe que a gente aumente o consumo de vegetais coloridos por causa dos seus fitonutrientes, que são exclusivos das plantas. Cada uma dessas cores que a gente tem aqui no tomate, cenoura, brócolis, mirtilo, soja e chá verde, contém fitonutrientes que são fantásticos, que vão além do poder da nutrição, trazem inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, ele recomenda que a gente consuma vegetais ricos em fitonutrientes de todas as cores para trazer benefícios específicos para a nossa saúde da cabeça aos pés. E dentre esses fitonutrientes, tem uma planta que contém o epigallocatechina galato, que é um desses fitoquímicos mais poderosos, com propriedades antioxidantes, com propriedades termogênicas, ou seja, ativadores do metabolismo, e que ajuda a oxidar as nossas gorduras que estão em excesso, isso tudo dentro de um contexto de um estilo de vida ativo e saudável. Nós temos um produto que contém o chá verde classe mundial, que é o nosso Herbal Concentrate, que tem o sabor original e outras opções para que você possa incluir esse hábito saudável do consumo dessa bebida maravilhosa, que também responde, em grande parte, pela nossa juventude. Saúde. Em síntese, o que é que a ciência fala? Consumir uma grande variedade de alimentos vegetais, como frutas, verduras, nozes, sementes, grãos integrais, feijão, pode diminuir o risco de doenças crônicas e promover longevidade. Quero dar uma dica poderosa. No final do ano passado, a Herbalife lançou um site e dentro desse site tem um e-book que você pode solicitar ao seu consultor como você vai ter acesso. Espetacular. Anote e solicite ao seu consultor. Dicas de nutrição, dicas de fitness, dicas de fazer compras mais saudáveis e organizar a sua agenda para montar o seu programa de estilo de vida ativo e saudável para esse ano de 2021. E a nossa recomendação para concluir esse pilar é que você ponha nas suas metas, como nós já fizemos, aprender a cozinhar e fazer isso em família, para que essa experiência seja compartilhada e todos sejam beneficiados. O segundo pilar são os exercícios. Encontrar atividades divertidas, sistemáticas e eficazes que possam atender às necessidades do seu corpo. Aqui eu queria o máximo de atenção para vocês, porque a Organização Mundial da Saúde lançou novas diretrizes para esse ano, na realidade, para essa década. O que é importante a gente lembrar sobre os exercícios? Coração, corpo e mente são beneficiados. As doenças crônicas não transmissíveis podem ser minimizadas ou evitadas, como doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, com a prática regular dos exercícios. Também funciona para problemas neurológicos, como depressão e ansiedade. Quando você faz exercício, você libera neurotransmissores fantásticos que melhoram a sua capacidade de pensamento, de aprendizagem, de julgamento. Então, de uma maneira geral, nós temos muitos benefícios com a atividade física e nenhum suplemento e nenhum alimento substitui os benefícios, certo? Então, são pilares importantes para que a gente possa compor este programa. Só que nós temos um grande desafio moderno, que é o sedentarismo. Globalmente, amigos, 25% dos adultos hoje são classificados como sedentários. A Organização Mundial da Saúde afirma que 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas se as pessoas se tornassem mais ativas. Pessoas sedentárias têm um risco de até 30% maior de morte em comparação com aquelas que são fisicamente ativas, mas aqui eu queria chamar a atenção para a última frase. Mais de 80% da população adolescente mundial está sedentária. Então, nesse sentido, pesquisas recentes da última década concluíram que os nossos músculos são a glândula endócrina mais ampla do nosso corpo e que produzem uma quantidade enorme de miocinas, substâncias biologicamente ativas que, durante o exercício, vão sendo liberadas pelos músculos na corrente sanguínea e atuam no nosso corpo inteiro. Então, os cientistas estão afirmando que você ser sedentário é classificado como uma doença endócrina. Então, os problemas são muito mais graves do que o que outrora se imaginavam. Neste sentido, a Organização Mundial da Saúde lançou um plano de ação global para estimular a prática de todos os países em termos de atividade física. O slogan é esse: pessoas mais ativas para um mundo mais saudável. A missão e o foco, o objetivo é atingir o seguinte: reduzir a inatividade física até 2025 em 10%,
e até 2030 que a gente consiga 15% como meta global para todos nós. Então, vamos começar, quem ainda é sedentário, a começar a praticar, aproveitar esse início de ano, onde a gente tem resoluções, onde a gente estabelece metas e entrar em ação. Essas diretrizes para 2020, que foram atualizadas, anteriormente era de 2010 que a gente tinha, afirma o seguinte: alguma atividade física é melhor do que nada, mas mais atividade física é melhor para você obter resultados ideais em termos de saúde. Então, fornecer uma nova recomendação sobre a redução de comportamentos sedentários também é o foco dessas novas diretrizes. Então, eles publicaram essa publicação aqui, que é muito importante, se vocês quiserem depois, podem procurar no próprio site da OMS. E aqui está o resumo. Ou seja, o dobro de tempo em atividade física é a recomendação. O que foi que mudou? Antes eram 150 minutos de atividade moderada por semana ou 75 minutos de atividade vigorosa, para qualquer gênero e faixa etária. Agora, adultos de 18 a 64, a recomendação é de 150 a 300 minutos de atividade física moderada ou 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa por semana. Tipo de exercício? Combinação de exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular. Olha o que é que eles incluíram. Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, ao menos 60 minutos de atividade física com intensidade moderada ou vigorosa, principalmente exercícios aeróbicos nessa faixa etária. Incluíram também mulheres grávidas e no pós-parto, duração de pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana, tipo aeróbico e fortalecimento muscular. Aqui estão os exemplos de atividade moderada: hidroginástica, jardinagem, caminhada de até 5 km por hora e bicicleta até 16 km por hora. E exemplo de atividade intensa: natação, corrida, pular corda, subir escadas, futebol, pedalar acima de 16 km por hora. Aqui, para concluir esse pilar do exercício físico, tem uma reflexão bacana. Ao invés de ficar pensando em dieta e ficar excluindo e se proibindo de comer determinados alimentos, que tal você adicionar atividade física à sua vida e perceber que, com essa atitude, você começa a fazer mudanças gradativas e naturais na forma de você comer. Isso todo mundo que começa a fazer exercício experimenta. Então vamos agora para o terceiro pilar, que é a suplementação nutricional. Aqui é muito importante vocês entenderem ponto-chave. Antigamente, na época dos nossos avós e antepassados, o ambiente era diferente, o solo era diferente e o estilo de vida também. Então, era muito mais fácil você conseguir obter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, e as pessoas eram mais fisicamente ativas. Hoje nós temos vários desafios para conseguir obter toda a nutrição apenas da alimentação. Então, certificar-se que seu corpo esteja recebendo proteínas completas, fibras pré-bióticas, que funcionem tanto no seu intestino como nutrem as bactérias benéficas da nossa microbiota intestinal, acrescentando mais benefícios à nossa saúde. Ômega 3, que é uma gordura boa, muito importante para o nosso corpo inteiro, para o nosso cérebro, para o nosso coração, para as nossas articulações, e que nós não fabricamos, ela é uma gordura, um nutriente essencial. E os micronutrientes, vitaminas e minerais suficientes. A grande maioria das pessoas, mesmo aqueles que têm informação, não conseguem garantir que, através somente da alimentação, tudo isso esteja presente em base diária. Então, são muito mais do que produtos que a Herbalife oferece para o mercado brasileiro e mundial. São nutrientes na medida certa. Então, nós vamos encontrar todos esses nutrientes principais, chaves que nós precisamos para ter uma melhor saúde, uma melhor performance, ajudar no controle da nossa boa forma e garantir uma longevidade. Tudo isso nós podemos utilizar, podemos obter através da utilização dos nossos produtos. E aqui eu quero chamar a atenção para o nosso carro-chefe, que é o nosso shake, o nosso pó nutricional. Ele é o substituto parcial mais vendido do mundo. Nós temos o maior market share em escala global e no Brasil. Nutritivo e balanceado, com calorias controladas, proteínas de alto valor biológico, fibras solúveis e insolúveis, 23 vitaminas e minerais, e você pode utilizá-lo como uma ferramenta de substituição parcial de refeições. Quero que vocês pensem comigo e acompanhem as 3 grandes vantagens do shake. Primeira vantagem: densidade nutricional. Davi, o que vem a ser densidade nutricional?
é a maior concentração que você pode oferecer de nutrientes por cada caloria consumida de um determinado alimento. Então, por princípio, em escolhas alimentares, pense em densidade nutricional e quando você utilizar o nosso shake, saiba que você vai receber a maior concentração de macro e micronutrientes por cada caloria que o nosso produto oferece. Então, suas células estarão bem nutridas. Só que foi tecnologicamente desenvolvido para provocar déficit calórico quando você faz a substituição parcial de 1 a 2 refeições. Então, vai promover a redução da ingestão de calorias diárias com o controle das porções. E aí vai fazer com que seu corpo tenha carência de calorias e vá buscar na reserva de gordura as calorias que você não ingeriu. Só que para garantir que isso vai acontecer e você não vai mexer na massa magra, a terceira chave é aporte adequado de proteínas completas, proteínas de alto valor biológico. Promove a redução na ingestão das calorias diárias com o controle das porções, garantindo essa ingestão de proteínas de qualidade. Muita atenção. Aqui está o nosso shake e eu quero mostrar para vocês agora como funciona o programa de controle de peso com esta ferramenta poderosa. Refeições principais, em média, têm em torno de 600 calorias. A orientação é você substituir de 1 a 2 refeições do dia pelo shake, preparado de acordo com as orientações do rótulo. Então, o shake tem em torno de 200 calorias. Quando você substitui uma refeição de 600 por uma de 200, você economiza 400 calorias nesta refeição. Se você faz 2 substituições, por exemplo, café e o jantar, só para vocês terem uma referência, você vai ter uma economia naquele dia de 800 calorias. Isso projetado em 10 dias equivale a mais ou menos 1 quilo de gordura que será oxidado. Então, nós temos aí uma média de 2 até 4 quilos que você pode ter de resultados por mês. Entretanto, isso tudo vai depender do organismo e do nível de metabolismo que cada um de nós tem, que é muito particular. Dessa maneira, nós podemos incorporar o shake na nossa alimentação diária, porque também a indulgência é garantida. São sabores espetaculares para todo tipo de gosto. Então, você pode escolher e também pode misturar sabores de shake e misturar shakes com algumas frutas, para que você crie variações. Davi, como é que eu posso melhorar ainda mais a minha experiência com o shake? Esse é o nosso produto substituto do leite, tem uma composição nutricional baseada em proteínas vegetais, com alto teor de nutrição, com fibras, com 0 colesterol, 0 lactose. E o Nutreve, se você ainda não conhece, nós recomendamos que você utilize no lugar como alternativa ao leite de vaca. E a proteína pura, o pó de proteína da Herbalife, o Protein Powder, que vai acrescentar mais aminoácidos, que vai garantir mais saciedade, proteção da sua massa magra e ativação do seu metabolismo. E o que é interessante é que quando você prepara o shake da Herbalife com esses 3 produtos, eu chamo de super shake. Você vai conseguir 25 gramas de proteína que você necessita para garantir todos esses benefícios. E com mais proteína você vai ter, como eu falei, né? Ativação metabólica, construção muscular, além da saciedade, e essa construção muscular, evidentemente, tem que estar associada com exercício e descanso adequado. Então, uma das grandes vantagens do Shake Herbalife Nutrition, de você poder misturá-lo com frutas, é que você vai ter variações de sabor, aumentando os benefícios nutricionais. Nós fizemos aqui essa pesquisa e gostaríamos de sugerir a vocês que capturem essa imagem, se for possível, de frutas que têm médio e baixo índice glicêmico, portanto, uma resposta no nível de açúcar do sangue depois que você as ingere, bem melhor, que facilita a resposta metabólica e cria opções de sabor e nutricionais espetaculares. Então, crie suas receitas deliciosas. Saiba que é muito versátil e que você pode incorporar por toda a sua vida. Eu e minha família utilizamos esses produtos, como falei no início, há 25 anos. E a Herbalife lançou esse site de receitas que os consultores desenvolvem com alternativas de preparo dos produtos de uma maneira muito interessante, bem variada e com experiências gastronômicas incríveis. Anote o site, pesquise e incorpore no seu hábito alimentar diário. receitasherbalife.com.br. E aqui, para fechar esse terceiro pilar, eu queria deixar essa dica para vocês, bem enfático. Pare de pensar em fazer dieta e foque na construção muscular. Se você focar na construção muscular e respeitar os princípios da construção muscular,
você vai obter os melhores resultados, inclusive de controle de peso e boa forma. E aqui estão os 3 grandes pilares. Estimular com exercícios, como eu costumo brincar, estimular na academia, nutrir na cozinha e construir na cama dormindo. Ou seja, primeiro ponto, primeira chave para a construção muscular é o estímulo, para você provocar inflamação na fibra. Depois, nutrição com proteínas nobres e micronutrientes adequados, através da alimentação e da suplementação, mas lembrar que para fechar a equação da produção muscular é necessário um sono profundo de qualidade, porque é aí que ocorre a produção e liberação de hormônios que vão construir a musculatura e vão melhorar a nossa composição corporal. Finalmente, penúltimo pilar, coach, treinador, alguém para ensiná-lo, apoiá-lo, torcer por você e manter-o firme para que você possa alcançar suas metas. Eu queria dizer para vocês da importância do treinador para o sucesso na sua jornada de bem-estar. Você que vai começar a utilizar a Herbalife ou que vai restabelecer suas metas para esse ano de 2021. Recentemente foi publicado na Harvard Medical School uma matéria de uma pesquisa bem ampla, com mais de 130 artigos, falando sobre por que é difícil mudar um comportamento prejudicial e por que você deve continuar tentando e buscar apoio de alguém que possa te dar uma mão, que possa te dar apoio e que essa pessoa possa te dar suporte, orientação e incentivo, que você normalmente não consegue sozinho apenas com a sua força de vontade. Então, o treinador Herbalife Nutrition, ele utiliza os princípios básicos de autorresponsabilidade, não cria dependência, capacitação, informação, orientação e apoio, motivação e conexão emocional para que essa informação possa ser transformada em experiência. E essa experiência vire novos padrões de comportamento e você consiga atingir os seus resultados desejados e consiga mantê-los, que é o mais importante. Finalmente, o quinto e último pilar, que é a comunidade. Cercar-se de pessoas positivas que estejam trabalhando para alcançarem metas semelhantes. Amigos, eu queria falar um pouco mais agora na área de desenvolvimento pessoal. Existe uma lei chamada Lei da Associação. E essa lei afirma algo muito curioso. Afirma que você se tornará a média das 5 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo, excluindo a sua família. Você vai pensar como elas pensam, vai falar como elas falam, vai ter a sua atitude, vai comer o que elas comem, fazer o que elas fazem, ganhar o que elas ganham, portanto, vai modelar os seus resultados, reproduzir os seus resultados. Então, se você não está satisfeito, dê uma observada no seu entorno, verifique os hábitos, os valores e as atitudes das pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo. Se está tudo ok, tranquilo. Mas se você não está satisfeito, esse é um dos pontos mais importantes a serem considerados. Porque tem estudos científicos que comprovam, esse é um pesquisador de realização e motivação humana, da Harvard, Departamento de Psicologia de Harvard, o Dr. David McLean, e ele afirmava o seguinte, ele já é falecido, as pessoas com quem você escolhe se associar são seus grupos de referência e constitui o fator mais importante para determinar o seu sucesso ou fracasso em qualquer área da vida. Por isso, é muito importante a gente escolher com quem nós passamos o nosso tempo, eliminando ou limitando o tempo investido com pessoas tóxicas e sem futuro. Pense numa resolução de ano novo importante para ser colocado na sua lista. Melhorar e selecionar melhor as pessoas com quem nós vamos conviver daqui para frente, para que a gente possa melhorar a capacidade de produzir novos resultados. Então, cerque-se de pessoas positivas que estejam progredindo para melhorar a sua qualidade de vida e que estejam focadas em atingir metas semelhantes às suas. Pense nisso. Círculo de influência. Muito mais poderoso do que livros, do que vídeos, do que cursos, seminários, tudo que você puder pensar em termos de informação, se você colocar junto, não chega perto do poder que tem a influência daquelas pessoas do nosso círculo mais íntimo de relacionamento. Então, eu queria que vocês levassem isso muito a sério. Isso é algo que nós fazemos já há muitos anos e isso impactou profundamente a qualidade dos nossos resultados. E aqui eu quero agora deixar algumas dicas
muito importantes para que vocês possam incluir como adicional aos 5 pilares do nosso programa para melhorar essa versão que nós vamos construir de nós mesmos durante esse ano, partindo agora desse mês de janeiro até dezembro. Hábitos angulares. Do que se tratam hábitos angulares e por que eu estou recomendando para vocês esses 3 aqui que são os maiores. Primeiro, garantir um café da manhã saudável que tenha todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Iniciar o seu dia da melhor maneira possível. Segundo, praticar regularmente exercícios físicos. Fazer isso pelo benefício da sua mente, pelo benefício do seu corpo. Não traz benefícios somente para o nosso corpo, prática regular de exercício. Pense em termos de poder mental, em termos de saúde cerebral. Os exercícios físicos são muito importantes. E leitura. Nosso país tem um índice de leitura muito pequeno. Nós temos uma quantidade enorme de academias de exercícios físicos. Essas academias hoje são estimadas em mais de 35 mil no país inteiro e temos apenas 2.000 livrarias. E grande parte dessas livrarias estão dentro de shopping centers e quando você vai visitá-las, a maior parte dessas livrarias não está lotada. O que está lotado é a praça de alimentação. Então, nós estamos aí cultivando uma geração nova com algumas deficiências. Corpos sarados, mas mentes despreparadas e incultas. Sem exageros, quero sugerir a vocês que incorpore o hábito de ler. Faça diferente. A leitura é para a mente o que o exercício é para o corpo. Então, agora vamos lembrar de onde é que vem o conceito do hábito angular. O Charles Duhigg, em seu livro O Poder do Hábito, ele fala sobre a importância dos hábitos angulares, ou seja, aqueles padrões de comportamento que levam a transformações em várias outras áreas da vida. Hábitos que você desenvolve e que impactam múltiplas dimensões da sua existência. Então, primeiro, começar com o café da manhã. Verifique a possibilidade de você sistematizar o uso do nosso shake no seu café da manhã, porque pela composição nutricional rica e completa que nós já descrevemos, você vai levar para o seu corpo o que ele precisa para começar bem o dia. Se a gente fizer uma reflexão, por que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? É porque em nenhum outro período do dia você passa tanto tempo entre uma refeição e outra. Vamos imaginar que você jantou às 9 horas da noite e que você está tomando café às 7 horas da manhã. Se você fizer as contas, nós estamos falando aí de 10 horas entre um tempo e outro. Então, é muito tempo e as pessoas pensam que quando você dorme, para tudo. Não. O corpo passa a funcionar de uma nova forma. Muitas vezes desintoxicando, reiniciando processos, recuperando tecidos. Então, é muito importante que tenha qualidade na alimentação, tanto na hora de dormir como na hora de acordar. E o nosso shake é maravilhoso dentro desse contexto. E muitos estudos já comprovaram que quando você tem uma nutrição completa no café da manhã, tanto o metabolismo como a sua neurobiologia funcionam melhor a seu favor. Você passa a ter melhor critério na escolha dos alimentos nas próximas refeições e alguns estudos falam que impacta até a noite. É impressionante o poder do café da manhã. Então, esse é o primeiro pilar, melhor, o primeiro hábito angular. Outros estudos mostram que os exercícios físicos regulares podem trazer inúmeros benefícios em outras áreas, em outros hábitos. Por exemplo, a diminuição da ingestão excessiva de alimentos, a melhor seleção na qualidade desses alimentos, a redução do consumo de álcool, eliminar o cigarro, porque você não consegue continuar fazendo exercício fumando, e o controle do estresse. Por quê? Porque os exercícios liberam substâncias neurotransmissores que têm ação no nosso bem-estar, nas nossas emoções, e são verdadeiros ansiolíticos naturais. Então, uma das formas mais poderosas de você equilibrar o estresse do dia a dia é a prática regular de exercícios físicos. A filosofia é a seguinte: uma nova disciplina introduzida na sua rotina diária impacta positivamente várias áreas outras na sua vida. Agora, lembre-se que também o contrário é verdadeiro. Cada dificuldade sua que você identifica e não trabalha para corrigi-la, para melhorá-la, cada vício,
cada mau hábito, ele também funciona como se fosse um ralo de energia, diminuindo a performance geral que você está tentando construir em outras áreas. Então, cada disciplina tem efeito positivo em todas as outras áreas. E aqui, o terceiro hábito angular, a importância da leitura. Há 1.440 minutos em um dia. É muito tempo. Que tal você reservar 30 deles para começar a cultivar esse hábito de leitura? Olha a hashtag. Líderes são leitores. Isso aqui é a minha planilha dos livros que eu estudei nesse ano passado, de 2020. Desde 2009 que eu faço resumos, registros e transfiro isso para as minhas publicações, para os meus workshops, e tenho feito isso sistematicamente, e nós criamos essa hashtag, um livro por semana. Então, você que ainda não tem esse hábito, não se assuste pelo fato de, em média, por ano, nós lermos mais de 50 livros, e das mais diversas áreas, mas principalmente na área que tem a ver com o nosso trabalho, com o nosso propósito de vida. É assim que você pode incorporar também esse hábito maravilhoso. Desenvolva o hábito da leitura, você vai colher espetacularmente frutos para a sua vida e vai inspirar a sua família também. Tem uma outra brincadeira que eu gosto de falar nos meus treinamentos, tanto online como presenciais, é construa um six-pack cerebral. A história da barriga tanquinho, não pense só nela, não pense só no seu corpo, pense também na sua mente. Quanto mais você exercitar a sua mente com a leitura, com diálogos com pessoas positivas, com pessoas melhores do que você, com cursos, com investimento em novos conhecimentos, cultivar a aprendizagem, e isso tudo dentro do contexto do estilo de vida ativo e saudável, você vai também construir um cérebro melhor performado e vai produzir muitos resultados novos que você vai ficar surpreso. Existe um estudo que foi publicado no Jornal de Psicologia Social, na Europa, sobre a pesquisa de quanto tempo eu consigo formar um novo hábito. O que significa isso? O que significam esses 66 dias, em média, de acordo com o estudo dessa universidade, publicado no ano de 2009, para você estabelecer um novo padrão de comportamento? Amigos, o nosso cérebro ele é muito poderoso. E quando eu dava aula de biologia, há mais de 25 anos, a gente falava que na infância, até mais ou menos os 10 anos de idade, o cérebro fechava a quantidade de neurônios e a partir daí só perdia neurônios. E hoje, os estudos de neurobiologia afirmam que tanto os neurônios podem se reproduzir, como podem criar novas conexões. E aí está a base biológica da criação do novo hábito. Ocorrem mudanças no nosso cérebro, chamado de neuroplasticidade, onde os neurônios fazem novas conexões, onde os neurônios são isolados por bainhas gordurosas, chamado de mielina, cuja composição é principalmente feita de ômega 3, daí a importância de você ter a suplementação para garantir a neuroplasticidade, inclusive, e também criar vascularização no cérebro onde não existia. À medida que você repete determinadas ações, determinados padrões de comportamento, você muda a biologia do seu cérebro. Isso é o que estabelece a base biológica do novo hábito. Isso necessita não de 21 dias, como se pensava outrora. 21 dias começa o processo, mas para consolidar são necessários 66 dias. E esses 66 dias, se forem considerados dias úteis, dá exatamente um plano de 90 dias. A gente fala muito em planos de 90 dias para avaliar e estabelecer novos padrões de comportamento e de ações. Avaliar suas metas e o seu percurso, o seu desempenho a cada plano de 90 dias. Muitas pessoas dizem assim, mas é preciso ter muita força de vontade, muita disciplina para criar um novo hábito. Vou dizer uma coisa para você. É verdade, mas não é eternamente. Desde que eu li esse livro, isso foi para mim libertador. O Kelly e o Papazan escreveram esse livro chamado A Única Coisa. O foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. O que é essa única coisa? É onde você vai colocar sua energia para criar novos padrões de comportamento e novos hábitos. Porque quando você cria o hábito termina se incorporando à sua identidade. Você sai de uma pessoa sedentária para uma pessoa fisicamente ativa. Você muda completamente sua identidade.
Isso pode ocorrer dentro desse plano de 90 dias. E daí ser necessária disciplina até você atingir a formação do hábito. Uma vez que o hábito estiver formado, observe o gráfico, a disciplina não é mais tão importante. Então, aqui, para a gente concluir a nossa apresentação de hoje, eu quero dizer para vocês que existe uma fórmula de transformação que nós queremos propor para este ano de 2021. Se fizer sentido para você, pratique. Primeiro, estabeleça suas metas nas diversas áreas que podem fazer de você uma pessoa melhor. Segundo, construa padrões de comportamento, ou seja, entre em decisão, melhor, decida, entre em ação, repita essa ação para que essa ação vire hábitos. E esses hábitos devem ser registrados para que você possa verificar se realmente você está construindo um novo padrão de comportamento. Em torno de você devem ter pessoas, como nós falamos, né, o poder da comunidade, para te apoiar, pessoas que estão com o mesmo foco, pessoas positivas, que estão buscando metas semelhantes às suas, e buscar uma mentoria, alguém que possa te acompanhar e para quem você possa prestar conta desse processo de transformação. E faça avaliação a cada plano de 90 dias. Essa é que é a nossa fórmula de transformação que tem funcionado para a gente desses últimos 25 anos e nós já atingimos metas extraordinárias. Então, aqui as dicas finais. Nossos hábitos são criados por aquilo que nós repetimos com consistência. Se falhar um dia, corrija no dia seguinte. Evite perder 2 dias seguidos. Amigos, anote essa frase. Evite perder 2 dias seguidos. Isso é uma dica poderosa, pois você estará criando o hábito de não fazer. Por exemplo, se você determinou que vai se tornar fisicamente ativo, no dia que você não treinar, volte a treinar no dia seguinte. Não deixe passar 2 dias seguidos, porque quando você passa 2 dias sem treinar, você já está criando um novo hábito de não treinar. E lembre-se, esforce-se pelo progresso, não pela perfeição. Now, I've worked with people a long time across the lifespan, even in their 90s, and they can change if they're inspired to change. To change your life, you have to change your mind. And the good news is, you can. Your brain cells have the power to build new pathways that will reinforce what you learn and do, including better health habits. This power is called neuroplasticity. Neuroplasticity is the way the brain changes its structure in response to experience. Experience always means energy and information is flowing through the nervous system. So whenever you think experience, you have to think of neural firing. What we know is that when neurons repeatedly fire together, they wire together. Brain cells, or neurons, pass impulses through branching arms called dendrites to other neurons. They can grow and form new, more efficient pathways. When you make a decision repeatedly, your brain forms a shortcut, helping the habit become nearly automatic. So you do something continuously, whatever it is, a certain habit of reflection, a certain habit of thinking or feeling or doing, that will rewire your nervous system, and then you'll have a new habit. It's called long-term hetero and homosynaptic potentiation of neurons. I mean, that's the neural correlate of creating a habit, a new habit. You can't get rid of a habit unless you create a new habit. What this all means is, healthy choices lead to more healthy choices. Mensagem: é possível mudar hábitos de pensamentos, sentimentos e ações. E isso cria uma nova neurobiologia e você se torna uma nova pessoa. De novo, nós primeiro trabalhamos para construir os nossos hábitos. E esses hábitos constroem a nova identidade. E essa nova identidade constrói o nosso futuro melhor. Lembra-se que conhecimento somente não é poder. Poder em potencial é o conhecimento. É necessário que você pratique esse conhecimento. Como dizia o Pablo Picasso, a ação é a chave fundamental para sucesso em qualquer área da vida. E aqui eu quero concluir essa nossa primeira aula saudável, onde nós fizemos a proposta do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável para 2021. Quero dizer para vocês procurarem os consultores que são responsáveis pela sua presença. Estou me referindo aqui aos convidados que estão conhecendo a Herbalife hoje.
para você conhecer o nosso clube de vantagens, o nosso programa do cliente premium, para você poder comprar os seus produtos com descontos progressivos, receber apoio de nutricionistas, apoio do seu treinador e usufruir dos benefícios do nosso programa de estilo de vida ativo e saudável, que foi a proposta dessa nossa aula de hoje. E aqui eu deixo vocês com a mensagem final. Não comece uma dieta, qualquer que seja ela, que tenha um dia para acabar. Adote um estilo de vida ativo e saudável que dure para sempre. Então, aqui, mais uma vez, eu quero dar os meus votos para um ano de 2021 espetacular e que Deus abençoe as nossas escolhas, os nossos caminhos e o nosso ano novo. Tudo de bom e sejam muito bem-vindos à Herbalife. Saúde e sucesso! O que te faz bem? O que você busca? O que te faz vibrar por dentro? Essas respostas que vieram à sua mente geram uma vontade de mudar, não é mesmo? Pois este é o primeiro passo para alcançar os resultados. Algumas mudanças de hábito serão necessárias, mas você não estará sozinho nesse caminho. Te convidamos para mudar uma chave na sua vida. A chave da transformação, que junto com a gente vai colocar a sua vida em modo on. Life On é uma jornada de transformação, simples e divertida, que a Herbalife Nutrition, líder global em substitutos de refeição e suplementos proteicos, vai te proporcionar. Conte com o suporte de uma empresa séria, com produtos com excelência em qualidade comprovada cientificamente. Tenha profissionais para te ajudar em todos os momentos, caminhando lado a lado com você, pois somos pessoas cuidando de pessoas. Life On é um estilo de vida. Life On é equilíbrio. Life On é bem-estar físico, emocional e financeiro. Acreditamos que a verdadeira realização financeira é consequência de um propósito que faça sentido para você e para as pessoas à sua volta. Há mais de 40 anos, em mais de 90 países, vivemos o propósito de transformar a vida de milhões de pessoas. Na Herbalife Nutrition, o limite é você quem define.